Olá pessoal, hoje estudaremos sobre o Teorema de Pitágoras. Esta matéria ela envolve fórmulas e a parte de geometria. Então, a parte de fórmulas você vai determinar através do teorema, dentro de situações com geometria e problemas. Vamos estudar. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras está relacionado com o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Lembrando que qualquer forma geométrica, ela pode se tornar um triângulo. Mas lembrando, só serve para ser aplicado a triângulos retângulos. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, são 3 lados, e o ângulo de 90 graus, que é representado por esse ponto. E aqui nós temos um outro exemplo de triângulo retângulo. Lembrando que ele é sempre representado por esta figura, um quadrado com um ponto interno. Fórmula do Teorema de Pitágoras. O enunciado desse teorema é a soma dos quadrados de seus catetos correspondentes ao quadrado de sua hipotenusa. Mas o que isso quer dizer? O que é hipotenusa e o que é o cateto? Então, nós temos aqui a fórmula A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Sendo A hipotenusa, B o cateto e C o outro cateto. Mas o que é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado do triângulo oposto a 90 graus. E quem são os catetos? São os outros lados que estão adjacentes ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui o lado A, o lado B e o lado C, o ângulo de 90 graus. Então, quem seria a nossa hipotenusa? O A ao quadrado. Está aqui, o lado A é a nossa hipotenusa. B é o cateto, B ao quadrado. C, o outro cateto. Lembrando, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Observe agora que acrescentamos a palavra oposto e adjacente aos catetos. O que isso significa? Lembrando que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. Como já foi dito, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de cateto adjacente. Vamos observar aqui. Esse é o nosso ângulo de referência. O cateto que está junto a este ângulo é chamado de cateto adjacente. E o outro, que está oposto ao ângulo de referência, é conhecido como cateto oposto. Lembrando que a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Se nós mudarmos o nosso ponto de referência, o nosso ângulo de referência para o outro lado, nosso cateto adjacente iria ser o cateto oposto. E o que era cateto oposto vira cateto adjacente. Mas a hipotenusa permanece a mesma, sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Um exemplo de aplicação do Teorema de Pitágoras. Vamos pegar um exemplo de aplicação do Teorema de Pitágoras. Dado um triângulo retângulo de catetos 3 centímetros e 4 centímetros, então determine seu perímetro e sua área. Então, nós temos aqui esse triângulo com lado 4, lado 3 e lado A. Observe que a nossa incógnita é o lado A, oposto a 90 graus, então nós teremos que encontrar a nossa hipotenusa. Nós temos a fórmula A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos substituir. Quem é o A? Permanece porque é a nossa incógnita. Quem é o B? Você pode determinar o 4 ou o 3 como B, mas normalmente o menor lado é o B. Fica a seu critério. Porém, normalmente, como eu disse, o lado menor é o B e o lado maior é o C. Então, nós temos aqui o B ao quadrado, seria o 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado.
Resolvendo as potências, a ao quadrado igual a 9 mais 16. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 igual a 25. Como o a está ao quadrado, nós passamos a raiz quadrada para o outro lado. A igual a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, 5 centímetros. Então, a nossa hipotenusa vale 5 centímetros. Observe que nosso triângulo, ele tem lado 3, 4 e 5. Esse triângulo é chamado de triângulo pitagórico. Por quê? Os lados, ele tem uma sequência de 3, 4 e 5. E seus múltiplos e submúltiplos também é conhecido como triângulo pitagórico. Vamos pegar um exemplo aqui. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Então, o triângulo 6, 8 e 10 também é chamado de triângulo pitagórico. Lembrando que para ele ser pitagórico, ele tem que respeitar essa sequência. Como o problema pediu o perímetro e a área, nós temos que encontrar esses valores. Quais são os valores para perímetro? A mais B mais C. Por isso que nós tivemos que encontrar a hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? 5. Qual é o lado B? 3. Qual é o lado C? 4. Então, o perímetro é 5 mais 3 mais 4, igual a 12 centímetros o nosso perímetro. Lembrando que perímetro é o comprimento ou a soma de todos os lados de uma figura. E a nossa área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a nossa base? O 4. Quem é a nossa altura? O 3. Lembrando que a altura de uma figura, ela tem que fazer o ângulo de 90 graus com a base. Então, a hipotenusa, ela não é a altura do triângulo. Então, nós substituindo, base igual a 4, altura igual a 3. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 centímetros ao quadrado. Então, o nosso triângulo aqui tem perímetro 12 centímetros e área 6 centímetros ao quadrado. E lembrando novamente que este triângulo 3, 4 e 5 é chamado de triângulo pitagórico. Muito bem, pessoal, encerramos aqui nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras e eu aguardo você para a nossa próxima videoaula. Um abraço!